Olá, bem-vindo você, notícias do momento, nesse dia 29 de abril, nessa terça-feira, bem-vindo você aqui ao nosso canal, tem muita coisa boa, tem muito vídeo bom, você vai chegando e já vai dando seu joinha aí para não perder, aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha, então vamos direto aos nossos vídeos de hoje, vamos lá, produção, largando o nosso vídeo de hoje, não, notícias do momento, aqui nosso cartaz internacional, essa é a edição internacional, depois tem a nacional também, e a oração, música oração, todos os dias aqui no canal, né? Colocamos um vídeo novo agora, construa seu kit de emergência, tá? É muito bacana esse vídeo, vocês dão uma olhadinha, é de utilidade pública, vocês vão gostar muito desse vídeo, vale a pena você assistir aí, depois compartilhar, construa seu kit de emergência. Vocês podem fazer mesmo em casa, é bem baratinho, não custa muita coisa. Também aqui, ó, não seja dominado pelo pânico do sistema, né? Um vídeo novo que vai sair amanhã de manhã, entre no nosso Telegram oficial também, que tem 43 mil pessoas, o nosso Despertos da Era de Aquário, nosso grupo por assinatura, e o primeiro encontro presencial em Taubaté, tá chegando a hora, estarei em Taubaté, a gente está com um convite muito especial para quem é de Taubaté, região de São Paulo, vale a pena, você não vai perder o nosso encontro presencial de hoje, que vai estar muito bom aí, tá? Vamos lá, internacional, direto agora as nossas notícias, internacional produção. Atenção, chegando a vinheta aí, o que está acontecendo no mundo? Que diz assim, celebrando os primeiros 100 dias do governo do tio Loirão, né? 100 dias, e diz assim, em MAGA nós acreditamos Make America Great Again, em MAGA. Então, junte-se a mim, 29 de abril é o dia que fizeram a celebração dos históricos primeiros 100 dias, e ele já fez em 100 dias mais do que muita gente fez em anos, né? Vamos dar uma força para ele, então. Ele diz assim que ele manda no mundo, ele que está mandando no mundo agora. Entrevista ao jornal The Atlantic, Loirão declarou que agora lidera não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. E a gente sabe que isso é verdade, né? Ele diz, eu governo o país e o mundo, diz Loirão, a revista The Atlantic, e que ele faça um bom uso para limpar essa gente do mal aí. Então, diz na revista The Atlantic, né? Ele governa o país e o mundo, inclusive o Brasil também, ele está tendo grande influência aqui no Brasil, porque pelas leis de prosperidade, ele também controla a América Latina toda, né? Não chegou o momento ainda de fazer o que tinha que ser feito, mas está sendo feito por baixo, né? Então, a ordem executiva do Loirão confirma que os mandatos de prosperidade já estão em vigor, centro de redenções e outras coisas, cartões, tribunais militares em operação, carteiras de ouro digitais e a transição global controlada pela Starlink em pleno andamento. Que Deus abençoe. Isso quem fala é Wolverine. Wolverine é um grande informante que está trazendo informações preciosas aqui para nós. Wolverine, né? Então diz assim, né? O seu tempo está chegando, your time is coming, seu tempo está chegando. E a gente vê também esse blackout que aconteceu ontem na Europa, né? Eles falam que é a escalada do Loirão em 2025, que inclui operações especiais na Europa e também operações dos SEALs e do grupo Delta, que estão sendo ativados na França, perseguindo redes de subtração de menores, e um relatório também do FBI que encontrou 1.200 casos de subtração de menores ligados à região da França, especialmente ali o porto de Marseille. O verdadeiro motivo ainda do apagão é desconhecido, mas ficará mais claro com o passar dos dias. Então, confirmando aquilo que a gente já falou dentro da nossa linha de pensamento, que esse blackout foi sim uma ação da aliança para fazer limpeza de túneis e para botar gente em cana, tá? Confirmando o que a gente já tinha falado aqui, tá? Aqui mais essa, um caça F-18 da Marinha Americana afunda no Mar Vermelho. O piloto e o copiloto conseguiram sair ilesos, né? Então,
esse grupo do porta-aviões Harry Truman, o F-18, um Super Hornet, foi perdido no mar e parece que ele foi alvejado pela turma ali dos Houthis, né? Lembrando que um avião desse é um avião de altíssimo preço, né? São milhões de dólares que vão ser perdidos ali. Então, nós estamos em pleno conflito mesmo mundial e isso eventualmente acontece. Felizmente, não houve baixas humanas, né? Aqui falando em pilotos também, pilotos estão indo em cana. Agora diz assim, chemtrails pilots estão indo em cana. O pessoal dos Estados Unidos está detendo todos os pilotos que estão fazendo essa sujeira no céu, largando esses riscos aí, tá? Então, eles estão indo em cana, tá bom? Em cana, todos a gente, pilotos dos CAMs, estão indo em cana. Essa é a reportagem que está falando sobre isso. Então, nosso sonho de consumo está acontecendo aí, né? Então, como diz o André Gap também, como dito várias vezes, tudo leva a crer que os aviões serão aterrados em breve. Aviões aterrados em breve. Então, tomara que isso aconteça em algum momento, que a gente está querendo que os aviões fiquem no solo mesmo e não subam mais, porque as limpezas estão acontecendo. Mas vamos voltar a falar no apagão da Europa, né? A energia de Portugal começa a voltar horas depois do apagão. Então, ela foi voltando aos pouquinhos, né? Quando voltou, o pessoal começou a gritar e aplaudir da volta da energia em Lisboa. O pessoal ficou muito feliz com o retorno da energia, né? Então, de fato, também aconteceu na Espanha, aconteceu que a capital, à medida que a eletricidade regressava, a maioria das pessoas começavam a celebrar nas varandas da sua casa, né? O que faz falta a eletricidade, né? Que falta que faz, gente, né? Foi incrível a falta que fez e o desespero que aconteceu, né, nesse local lá. Mas enquanto isso, a gente viu muitas vezes, né, nos supermercados houve um grande abastecimento, as pessoas compraram muito, né, cestas básicas e tal. Então, eles falam que isso é o que vai acontecer aqui também. Então, nós avisamos para você ser prevenido. Quando você puder fazer alguma compra para sua casa, né? Compra o que precisa e tenha também a possibilidade, quem não tem fogão elétrico, né? Como se você tem fogão elétrico, volte para o antigo churrasquinho, carvão mesmo, e faça uma comida ali para não se pegar sem, né? Então, tá aí o recado. Bom, continuando também, últimas notícias, estado de emergência nacional declarado na Espanha após o apagão em todo o país. Então, eles continuam atentos a esse estado de emergência, né? E também aconteceu no Marrocos, né, que com a queda da Espanha, eles ficaram sem luz para o Marrocos. Então, a internet foi desligada no Marrocos depois da queda de energia na Espanha. Então, a coisa é bem generalizada em todos os locais, né? A gente vê mais imagens assim bem fortes, né, de motoristas de ônibus sendo, né, digamos assim, o pessoal meio assustado. Então, toda a Europa, nesse momento, ficou muito agitada com essa situação. O Joaquim Ribeiro também falou que, né, de ontem, países como França, Bélgica, Itália, Polônia, Finlândia, e eles falam que poderia ter sido um ataque cibernético, mas não é, foi um teste da aliança mesmo para ver o comportamento da população. Então, agora, as explicações oficiais são muitas. As operadoras de energia oficiais declaram que foi uma desconexão da rede com a Europa, ou seja, um certo desequilíbrio que levou a um colapso no fornecimento. Eles vão vir com muitas desculpas, né? Só que a gente não acredita muito nisso. Nós fizemos um vídeo agora sobre o kit emergência, né? Eu quero depois que vocês assistam esse vídeo com algumas coisas que são possíveis acontecer, como chuvas torrenciais, como um apagão prolongado, queda de comunicações, evacuação, tremores, alerta da Defesa Civil, são emergências
consequências possíveis que podem trazer isso, né? E aqui está o kit que a gente fala muito bem no nosso vídeo do kit de emergência, tudo aquilo que a gente pode colocar dentro de uma mochila, de uma pequena mala velha, antiga, sem gastar nada, né? Uma meia, roupas, pilha, uma fita adesiva, uma caneca, um talher, alguma coisa. A gente explica bem no vídeo, vocês acessem lá o vídeo que está muito bom, o nosso vídeo Kit Emergência. Então, eles falam que a rede nacional oficial diz que foi um fenômeno raro e tal, que não vai acontecer de novo, mas sim, pode acontecer de novo, né? Pode acontecer muitas vezes. Está aqui ó, o que a gente também botou no outro vídeo, né? Algumas necessidades de primeiros socorros, um talher, uma faquinha, uma canequinha, né, as coisas que a gente pode precisar, uma garrafa d'água, um rádio a pilha, algum enlatado, um apito, alguma coisa, um biscoito, uma barrinha de cereais, algum alimento seco. Tem muitas maneiras da gente ter um kit para passar pelo menos algumas horas aí, sem ter que recorrer ao sistema, né? Então é bom a gente ficar independente do sistema. Também, continuando aqui em Portugal, o que aconteceu ontem, que o país todo ficou às escuras, né? O Portugal, a parte de Cascais, que é próximo de Lisboa, né? As praias também ficaram lotadas lá, e muita gente indo para lá, porque agora a época ainda está um pouco quente, né? Então, depois aí, a Espanha também, o pessoal já retornou, parece que já a normalidade já está instalada. Mas falam que coincidindo com o apagão da Espanha, o canal dos Chapéus Brancos publicou que pode-se vir em breve uma redefinição da ordem econômica global que estaria acontecendo, né? E também ontem teve uma eleição no Canadá que foi vencida por uma margem estreita do candidato do sistema sobre os conservadores, e durante a contagem o site que exibia os resultados caiu. Parece que é familiar essa situação. O site cai e depois quando volta números estranhos, né? Já vimos uma cena dessa em outro momento, não me lembro aonde, mas parece que a mão grande está operando ainda direto ali, né? Aqui, ó, o presidente Xi Jinping visita o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS em Xangai, ali a história, a mídia alemã também tenta apagar a história, dizendo que os americanos libertaram os campos de consent, né? Presidente bielorrusso diz que a história da vitória soviética na Segunda G não será reescrita, né? Os americanos querem tomar para si a vitória lá, mas não adianta. A vitória foi dos russos que entraram naquele local lá na Polônia, na Alemanha, e tiraram os outros grupos do bigodinho, né? Então eles querem reescrever a história, mas não vão conseguir, tá? Mas essa também. A Índia busca um importante fornecedor substituto para os Estados Unidos em áreas deixadas pela Xi, no comércio da Xi. A Xi remove tarifa de 120% sobre importações de etanol dos Estados Unidos. É um passo definitivo, positivo para aliviar as tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Um grande filme que está sendo desenrolado aqui. Então, aqui no Canadá, a canhota ganhou as escolhas no candidato que é da canhota, e agora eles vão ver se for mão grande mesmo ou não, né? A gente mais ou menos tem a opinião formada já, e você, o que acha, né? Uma estreita margem, né? O partido do primeiro-ministro canadense Mark Carney vence a escolha, e aqui a gente vê claramente um gráfico que eu já vi antes em algum lugar. Se vocês souberem aonde, me lembre aí, que eu não estou muito lembrado onde é que eu vi esse gráfico aqui, em certos países aqui da Sul-América, né, que o candidato estava em plena vantagem, o candidato da conservador, e foi, de repente, em um certo momento, começou o algoritmo trabalhar, e houve a cruza dos dois candidatos, e aí eles desceram para pontos, assim, muito sérios, e aí acabaram, depois aqui, empatando com uma pequena margem acima do candidato, né? Então, é uma coisa muito séria isso aí, né? Então, agora a gente vê que tudo isso é maracutaia, no mundo inteiro é maracutaia, né? E o Loirão já disse assim, que ele quer
trazer um Canadá como o seu estado, que é o 51º estado. Então, eles dizem, Estados Unidos não pode mais subsidiar o Canadá com centenas de bilhões de dólares por ano que gastamos no passado. Não faz sentido, a menos que o Canadá seja um estado. Então, ele quer que o Canadá seja um país que tenha um grande poderio militar, o mais alto do mundo, ter seus carros, alumínio, madeira, energia, com tarifa zero, né? Então, ele está propondo que o Canadá se torne o 51º Estados Unidos da América, o Estado americano, né? Chega de linhas traçadas artificialmente há muitos anos. Veja como essa massa de terra seria linda, né? Então, é isso que vai acontecer em breves tempos. Então, não se preocupe que logo, logo as coisas vão acontecer aí, tá? Aqui, o governador de Illinois, que é o Pritzker, ele ordenou os eleitores para que os esforços para desacelerar as iniciativas do governo Loirão para deportar os imigrantes ilegais. Só que isso é uma prerrogativa federal e não pode, o governador não pode fazer isso, né? Então parece que vai ter briga feia aí, né? Parece que é um alerta de G civil mesmo dentro dos Estados Unidos, entre o pessoal do mal e o pessoal do Loirão. Também está sendo descoberto que o Reino Unido tinha um programa de geoengenharia chamada de SAT, né? Justamente um nome muito sugestivo, né? Geoengenharia é aquilo que os aviões largam no céu, aerosóis estratosféricos, né? Então, eles estavam com esse projeto aí de fazer isso na Terra e agora está sendo desmascarado também, né? Aqui, as forças especiais que acompanharam o presidente Loirão ao funeral do Papa deteram o bidê por traição. Depois descobriram que era uma sósia, um clone. Terei um relatório completo na segunda-feira. Então, olha, eles estão querendo botar muita gente no chilindró, só que ainda, né, o pessoal, que muitos deles são cópias, então não adianta muito. Não adianta prender o cópia é apenas um mascarado aí, né? Mas agora estão falando também sobre o conclave, que vai começar na próxima semana. Caso não haja a primeira eleição, os cardeais poderão realizar 4 votações no segundo dia, pela tarde e pela manhã, até que haja um nome definido. No terceiro dia, se não houver definição, os cardeais terão um dia de intervalo e onde serão realizadas orações e discussões, né? Esperamos a fumaça branca lá no chaminé da Capela Sistina, né? Aqui fala também sobre aquelas coisinhas pontudas, que eu não posso falar aqui, mas você sabe o que é, né? Então, eu disse que os pequenos que não levaram aquele negócio lá têm as mais baixas taxas de alergias, outros conflitos dentro do seu corpo, dermatite, outras coisas, né? Então, a necessidade de apoio médico é reduzida em muito. Aqueles que não foram alvejados por determinada substância. Então, fala esse médico aqui que essa VA em massa está prejudicando os nossos pequenos hoje. Veja só, pequenos que não tomam isso aí são muito mais saudáveis dos que os que não tomam. Então, por que fazer uma coisa dessa, né? Quem fala isso é o cardiologista mundial, Dr. Peter McCullough, que relatou que estudos mostram que os pequenos que não foram alvejados, né, são muito mais saudáveis, segundo o Dr. Peter McCullough. Bom, não vou falar muito sobre isso, você já sabe desse assunto há muito tempo, não tem mais nem o que falar, né? Aqui, ó, últimas notícias, complicações graves pela pílula do ABO, que são muito maiores, segundo o relato da FDA. A limpeza está continuando, a limpeza não para, eles estão terminando tudo todos esses delitos contra a humanidade vão parar. E agora é oficial, a MRA, formalmente denominada de artefato biológico, é um delito contra a humanidade. Então jogue isso na fuça de qualquer um que tente te obrigar a fazer bobagem, absolutamente qualquer um, né? Aqui, ó, VA, né? Levam as pessoas ao paletó de madeira. Tá aqui, tá aqui o título, tá aqui, ó, o documento, um projeto de lei dizendo que, de fato, isso é um artefato bélico para redução, não posso falar aqui, mas vocês já entenderam, né?
Aqui partiu desse mundo também o Marco Krieger, vice-presidente da Fiocruz, que era um grande defensor, né, de canetaço. A Big Pharma lucra 60 bi por ano com isso, e também 500 bi com medicamentos para lesões causadas por isso. Então veja só que nada mais se encaixa, né? A gente está entendendo toda essa situação bem de pertinho, bem de pertinho. E falar em saúde, nós queremos falar um pouquinho do nosso capitão, vamos falar no outro vídeo especial sobre o Nacional, né? Que o nosso capitão está fazendo exercícios e diz que vai sair de lá e vai ficar bom. Diz que vai se treinar um pouco mais, vai ser titular do Corinthians, segundo esse. Então ele está bem e vai ficar bem mesmo, vai voltar aqui para o nosso carinho, para o nosso apoio, porque ele está fazendo um trabalho muito grande lá de recuperação e parece que os médicos lá estão conseguindo fazer com que ele volte, ele está dando a volta, mas nós vamos falar mais isso no Notícias Nacional. Hoje eu quero só convidá-los a assistir todos os nossos vídeos que estão no canal, aí tem esse o kit emergência que a gente colocou, além de manhã cedo nós temos vídeos muito bons, todas as manhãs, um vídeo que fala hoje sobre o sistema que está ruindo, está caindo, né, e que a gente está vendo agora uma certa agitação no mundo, e ela é forte, ela é verdadeira, mas nós vamos vencer, tudo está chegando perto. E, gente, não esqueça o meu encontro Taubaté, dia 10 de maio. A gente está com uma promoção para quem é da região de São Paulo, quem leva mais de uma pessoa. Vai ser, né, fantástico, vai ser muita música, canto, alegria, vivência, meditação, ensinamentos novos. Você vai gostar demais, não perca. Taubaté, São Paulo, 10 de maio. Eu deixo o link aqui na descrição. Um abraço a todos aí. Deus do comando, a luz venceu. Beijo a todos aí. Tchau, tchau.